Uma verdadeira catástrofe atingiu o exército dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Durante um ataque com mísseis à base aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, o Irã destruiu um valioso avião americano de alerta aéreo antecipado e controle E-3 Sentry. Os Estados Unidos perderam esse tipo de avião pela primeira vez justamente durante operações de combate. Aliás, um avião desses custa cerca de $500 milhão, mas isso não é tudo. Além desse avião, outras aeronaves também foram danificadas, em particular aviões-tanque. E aqui, de repente, vem à tona uma verdade desagradável para Donald Trump. Porque já foi comprovado que a Rússia, alguns dias antes do ataque, forneceu ao Irã imagens de satélite justamente dessa base aérea americana na Arábia Saudita, o que ajudou o Irã a destruir os caríssimos aviões americanos. E isso já foi dito abertamente. Isso não é dito só na Ucrânia. Donald Trump, por algum motivo, não acredita no que vem da Ucrânia, mas isso também é dito pelos serviços de inteligência europeus. Além disso, os Estados Unidos passaram a sofrer grandes perdas de reputação. As declarações de Donald Trump sobre supostas perdas do Irã e sobre o regime em Teherã já derrotado não afetam mais o mercado de forma alguma. Lá, ignoram suas tiradas e se preparam para uma invasão terrestre dos Estados Unidos ao Irã. E no Oriente Médio já não veem mais os Estados Unidos como um aliado confiável. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse tema juntos. Antes de começar o episódio, peço que apoiem o canal no YouTube. Se você considera as informações deste canal importantes e necessárias, pode apoiar este canal financeiramente através de doações, assinatura ou patrocínio no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. E inscreva-se no meu canal do Telegram, Petty News. O link também está na descrição do vídeo. Então, vários meios de comunicação ocidentais, como por exemplo Bloomberg e The Telegraph, publicaram fotos de um avião americano destruído no Oriente Médio. Foi relatado que, como resultado de um ataque com mísseis do Irã a uma base na Arábia Saudita, vários aviões militares foram danificados e uma valiosa aeronave de alerta e controle aéreo de longo alcance E-3 Sentry foi destruída. Esta é a primeira perda em combate conhecida desse tipo de aeronave. O custo de um avião desses varia de 300 a 500 milhões de dólares. Essa aeronave foi atingida durante o ataque à base aérea Príncipe Sultão nos últimos dias. E nas, repito, fotos não confirmadas é possível ver que a seção de cauda da aeronave foi completamente cortada, tornando-a imprópria para voar. O chamado avião AWACS, que possui um disco de radar giratório acima da fuselagem, permite detectar ameaças à distância e direcionar outros aviões de combate. Ele oferece uma vantagem significativa e, embora os Estados Unidos operem mais de 60 dessas aeronaves e possam repor as perdas, a destruição de uma delas ainda custa caro. É interessante que, anteriormente, a revista Air and Space Forces Magazine informou que a aeronave, este Sentry, realmente desapareceu dos radares e claramente algo aconteceu com ela. Mas o Comando Central do Exército dos Estados Unidos decidiu ignorar o pedido dos jornalistas, que perguntaram onde está o avião, porque essa revista Air Force Magazine é, afinal, uma publicação especializada. Desde o surgimento desse modelo no final dos anos 70, apenas 3 aviões Sentry foram perdidos em acidentes, e mesmo assim não em condições de combate. Assim como, aliás, o KC-135 Stratotanker, esse avião foi criado com base na mesma fuselagem que também serviu para construir o avião de passageiros Boeing 707. Durante a campanha contra o Irã, os Estados Unidos ainda não perderam nenhuma aeronave tripulada devido ao fogo inimigo. No entanto, mais de uma dezena de drones de ataque MQ-9 Reaper foram abatidos, o que mostra que o espaço aéreo sobre o Irã ainda continua perigoso. Apesar das afirmações de Donald Trump de que o Irã já não tem mais armas há muito tempo, que os mísseis foram destruídos, a defesa aérea foi destruída e que está tudo sob controle. Bombardeiros americanos. Os bombardeiros americanos, incluindo o B-52 e o B-1B, continuam usando mísseis de cruzeiro de longo alcance para realizar ataques seguros contra alvos no Irã. Os aviões AWACS permitem que eles façam isso com segurança. Mas também destaco que, anteriormente, foi relatado que, como resultado de um ataque anterior, vários aviões KC-135 foram danificados no solo na base aérea do Príncipe Sultão.
E aqui Trump terá uma surpresa desagradável, literalmente 2 dias atrás. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, ao ser questionado por um jornalista se o apoio do Irã por parte da Rússia aumentou, inicialmente Rubio ficou indignado. Depois ele explicou o que realmente acontece. E as palavras dele lembram muito, desculpe, os delírios de Donald Trump e Steven Witkoff, dizendo que a Rússia, claro, ajuda o Irã, mas não faz nada que prejudique os soldados americanos. A seguir, uma citação de Rubio. Olha, eu não vou... deixe-me explicar dessa forma. A Rússia não faz nada pelo Irã que de alguma forma atrapalhe ou influencie a nossa operação ou sua eficácia. Essa é a melhor forma que eu posso colocar isso. Mas o jornal The Telegraph afirma isso claramente hoje. A Rússia, alguns dias antes do ataque, forneceu ao Irã imagens de satélite daquela mesma base aérea americana. Exatamente aquela base que o Irã atacou e destruiu os caríssimos aviões americanos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que satélites do Kremlin fotografaram 3 vezes a base aérea do Príncipe Sultan em Al-Kharj antes do ataque, no qual também ficaram feridos 12 militares americanos. Zelensky afirmou que tem 100% de certeza de que a inteligência russa ajudou as forças iranianas a atacar soldados americanos na região. Citação: sabemos que se eles tiram fotos uma vez, isso significa que estão se preparando. Se tiram fotos pela segunda vez, é como uma simulação. A terceira vez significa que, em 12 dias, eles certamente vão realizar um ataque. Moscou rejeitou a acusação de ter repassado informações para Teherã, mas admitiu que forneceu ao regime em Teherã certos tipos de equipamentos militares. As agências de inteligência europeias acreditam que a Rússia planeja fornecer drones de ataque ao Irã. Mas quanto à transferência de dados de inteligência, o Kremlin apresentou a justificativa mais absurda e, ao mesmo tempo, a mais descarada. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, afirmou que, na verdade, imagens de satélite de bases militares americanas podem ser compradas em qualquer loja militar. Ou encontrar na internet, porque, na verdade, elas são de acesso público. Ele diz que os iranianos simplesmente baixaram essas imagens da internet e que a Rússia não tem nada a ver com isso. A seguir, uma citação de Sergei Lavrov. Sim, fornecemos ao Irã certos tipos de produtos de uso militar, mas não podemos concordar com as acusações de que estamos ajudando o Irã com informações de inteligência. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que imagens de equipamentos americanos podem ser adquiridas por qualquer pessoa com algum conhecimento militar. Está claro que as bases militares dos Estados Unidos na região foram usadas para coletar e transmitir dados de inteligência e informações de satélites. O fato de que essas bases agora estão sendo periodicamente atacadas é uma consequência da aventura iniciada sem nenhum motivo. Não é à toa que os americanos evacuaram a maior parte de seus militares dessas bases. Isso também mostra que eles sabiam o que iria acontecer. O chefe do Ministério das Relações Exteriores deixou para trás e traiu seus aliados árabes. Isso é como no início da ofensiva em grande escala, no começo da Guerra da Rússia. Lembrem-se de 2014, quando o ditador careca Putin dizia que se podia comprar imagens de equipamentos militares americanos em qualquer loja militar. Ele corria por aí gritando que no Donbás eram todos milicianos que pegaram equipamentos militares e fuzis em alguma loja militar. Ele afirmava que os soldados russos eram apenas moradores locais que compraram uniformes russos em uma loja militar. Lavrov declarou que aquelas fotos de equipamentos americanos poderiam ser compradas e que nós não entregamos nada. E aqui é importante notar que, se eles não acreditam em Zelensky, que de fato avisou que isso aconteceria, então a Europa tem a mesma opinião. Na Europa, acredita-se que a Rússia está ajudando significativamente o Irã na guerra no Oriente Médio. E esse apoio é muito maior do que os Estados Unidos estão dispostos a admitir publicamente. Os europeus dizem que a guerra da Rússia contra a Ucrânia está ligada aos eventos no Oriente Médio pela cooperação entre Irã e Rússia. Mas na administração Trump eles persistentemente minimizam, diminuem a importância da cooperação entre Moscou e Teherã. E mesmo após a destruição dos aviões, dizem não. Os russos, claro, ajudam os iranianos, mas de forma insignificante. Isso supostamente não influencia em nada o curso da operação militar. Vou deixar isso em aberto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.
Se você quiser apoiar financeiramente o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de doações. Como fazer isso? Todos os links estão disponíveis. Os links e os dados para doação estão na descrição deste vídeo ou acesse pelo QR Code que está na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.